módulos que nós ensinamos o módulo Fundamentos da Fé, para que a gente possa entender e compreender o que de fato a fé é e como a fé opera. Precisamos então caminhar na palavra, caminhar em cada texto e cada contexto para entender de fato, né, como se expressa essa fé, a fé do tipo de Deus, a fé inteligente, a fé do verdadeiro, né, Filho de Deus. Assim como Jesus andou por meio da fé e nos ensinou, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então o que podemos falar aí no decorrer dessa live? Quais são as palavras que podem ser usadas aqui na nossa caminhada durante essa live, amém, queridos? E dentro dessa live eu queria fazer essa exposição. Então nós vamos ter aí em média de 90 minutos, né, para poder falar algumas das características. Claro que eu não vou conseguir abranger todo o assunto, né, dos fundamentos da fé, porque a gente divide isso e desfragmenta isso em, né, 16 horas de aula, né, fora um período prático. Então nós sabemos que o que nós vamos fazer aqui hoje é o que? Tocar, né, em alguns pontos cruciais para que a gente saia dessa live, então, entendendo que de fato, né, nos dá a fundamentação para viver essa fé, o que de fato nos coloca na melhor condição diante da palavra de Deus. Então qual é o grande problema? O grande problema é compreender os princípios elementares da palavra e da doutrina de Cristo para podermos andar de fato em fé. Então a definição de fé é pistis, né? Assim pronuncia, né, no grego original, que quer dizer, nesse contexto, primeiramente, persuasão firme, convicção, fundamento no ouvir. Sempre é usado no Novo Testamento acerca de fé em Deus ou em Jesus, o nosso Senhor, né? Aquilo que diz a respeito das coisas espirituais. Então, quando alguém vai lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, vai encontrar o texto dizendo que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Veja bem, no capítulo 11, ele procede, né, de um entendimento que traz essa convicção e traz essa firmeza. Mas o que de fato a fé representa? O que de fato a fé é? Então, se nós entendemos alguns termos, só podem ter sido extraídos da Bíblia. Então, um termo que é extraído da Bíblia, somente da Bíblia, é fé. Vocês não vão achar outro livro antes da Bíblia que vai falar sobre fé. Então, entender fé tem tudo correlacionado com a Bíblia. Então, eu vou tornar a repetir que a respeito de fé, a fé, nesse contexto, está diretamente correlacionado com a Bíblia. A Bíblia, na verdade, é o único livro que vai dar a forma correta e a explicação correta de um princípio estabelecido, né, dentro desse fundamento que é a fé. Então veja bem, queridos, a fé é a forma estabelecida de Deus para que o homem lhe obedeça e receba as bênçãos de Deus, né? Oferecer gratuitamente o Evangelho foi a estratégia que Deus nos deu para vivermos por meio da fé. Então, desse modo, quer seja, né, no contexto oferecido por Deus, isso nós recebemos dele. Por isso, deve ser feito pela fé daquilo que Deus estabeleceu. Então, vamos começar aqui falando da divindade, né, do poder, da glória de Deus. Então, para a gente entender um pouco da glória de Deus, nós temos que entender um pouquinho do que de fato Deus representa para nós, né? E o que ele nos representa? Ele nos representa toda a criação. Ele está em tudo, ele opera em tudo, ele é em tudo. E aí eu necessito, então, para ter essa convicção e para ter, dentro desse contexto, a convicção, tem que estar estabelecido nesse contexto a fé. Então a fé é, no caso, você não vê Deus, você não toca em Deus, você não cheira Deus, mas ele está em tudo, em todo o tempo, porque sabedoria e inteligência você vai ver em toda a criação. Então, como nós chegamos à conclusão do nosso Deus e Pai? Através da fé. Através da fé, então, nós podemos ver a expressão de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus por meio da fé. E de outra forma, não conseguiríamos nunca, né, agradar a Deus. Porque a Bíblia vai nos afirmar que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ou seja, o que discerne quando eu digo fé? Tudo aquilo que está fora de um contexto científico, lógico, racional,
tudo aquilo que está fora do contexto biológico, daquilo que o homem acha, pensa ou imagina. O que Deus é e o que nós cremos a respeito do que Ele é, o nome disso é fé. Eu estou fazendo aqui a suma para a gente poder discorrer sobre esse assunto com um pouco mais de facilidade. Quando a gente tenta expressar o conceito da fé, é a mesma coisa tentar provar a existência de Deus. Né? Em lugar nenhum na Bíblia, em texto nenhum da Bíblia, você vai ver Deus tentando provar a sua existência. Deus não precisa disso. O que faz com que Deus, por meio da fé, é provado, é quando nós cumprimos os valores estabelecidos dos princípios elementares da doutrina de Cristo, e quando gera o fruto, e o fruto é gerado, o que acontece então? Eu tenho certeza absoluta, a partir do quê? Da minha experiência, por meio da fé, a probabilidade, ou seja, eu consigo comprovar através dessa probabilidade de fazer aquilo que foi dito por meio do Espírito, e eu tenho o resultado, e o fruto desse resultado só foi alcançado porque eu pude exercer fé. Então, para que eu tenho que ter fé? Qual a importância da fé? A fé para nós que estudamos a palavra de Deus, então, ou seja, quando eu entro dentro dos versículos bíblicos, dos capítulos, eu não conseguiria compreender, eu não conseguiria, aprimorar o meu entendimento espiritualmente falando, se eu não entender fé, se eu não compreender fé, porque na maioria dos versículos, na maioria das passagens bíblicas, ela está totalmente atrelado ao crer pela convicção sem não ter visto. Sem não ter visto, como por exemplo, Cristo morreu e foi crucificado. Então eu não estava lá na crucificação de Cristo, eu não vi ele sendo morto e também não vi a ressurreição dele. Mas então como eu provo a fé? Quando? Quando eu me relaciono com ele e ele se manifesta espiritualmente através de sinais, prodígios e maravilhas. Isso é a prova, é o fruto da fé. Então, a fé nessa questão nos traz, então, a viver uma vida de justo. Ou seja, se eu não tenho nenhuma culpa, se o que Cristo me promoveu, no sentido dele me substituir por meio da fé, eu posso, então, resistir a todas as obras do maligno, acreditando e crendo que a fé, essa fé, está me dando a capacidade de aceitar os textos, compreender os textos e determinar, através dos textos, os frutos. Então, quando eu consigo fazer isso, eu consigo, então, expressar a fé. Então, a fé fala. A fé, ela reproduz os princípios elementares, os princípios eternos. Então, eu pego, por meio da fé, e ali, a partir do meio da fé, eu vou estudar a palavra e aí o entendimento vai chegar para mim. Então, o que eu descubro quando eu estou lendo a fé? Que o justo viverá pela fé. A palavra, no contexto do justo, que aparece em Romanos 1,17, depois você pode abrir e conferir, traz a ideia daquele que tem sido declarados justos por terem aceitado e crido no sacrifício de Jesus pelos seus pecados, como eu havia falado. Eu não vi Jesus morrer, eu não vi Jesus crucificado, eu não vi Jesus ressuscitar, mas eu creio, porque creio que Cristo veio, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, e a paz que ele promete para aquele que crê, então, eu aceitei e recebi essa paz. Então hoje eu ando em paz, hoje eu ando em fé, hoje eu ando sem medo, eu ando sem culpa, eu tenho poder para, ou seja, e agora eu preciso definir o pecado para trazer o que a fé opera em cima do pecado. Então o que o pecado é? O pecado é, na verdade, um erro de cálculo. A pessoa mira e erra o alvo. Mas ao praticar a palavra, você vai se aprimorando, se fortalecendo para acertar os alvos. E aí nós começamos a acertar os alvos a partir do princípio de que a fé ela vai operar contra todas as astutas ciladas do inimigo. Por quê? Porque quando eu atrelo o pecado, e a qual o próprio Jesus Cristo ele fala sobre isso, e o que Jesus Cristo fala? Ele fala assim, que o Espírito da verdade, o Espírito que vai promover fé dentro de você, o Espírito que vai te convencer,
esse Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, por que que o mundo não pode receber? Por que que o mundo continua no pecado? Por que que o mundo não vai conseguir entender esses textos? Porque os prazeres da carne superam o entendimento deles, no sentido de que eles não veem vantagens em servir a Deus. Por quê? Porque eles pensam e imaginam que Deus é um ser fictício, e ele não é. Ele é real, tem sentimentos. Deus está assim se revelando dia após dia na sua própria criação. E eu não estou falando da Bíblia, eu estou falando da sua própria criação. Então Deus sendo revelado dia após dia pela própria natureza, nós entendemos a existência de Deus. Por quê? Porque em nós manifestou a fé. No mundo, eles não têm fé. Porque se eu tenho a fé como a garantia do sucesso, da redenção, de uma vida de longanimidade, de benignidade, de bênçãos, se eu tenho, eu me abstenho de todos os prazeres da carne. Por que eu consigo Porque eu sei que quando a gente é jovem, quando a gente está no início da carreira, o que nós imaginamos? Nós imaginamos assim, eu vou curtir, porque vai que não existe Deus. Eu vou ceder à carne, porque vai que não existe Deus. Tá certo? Então, quando a gente pensa nessas questões, a gente não entende que a vida é finita. Ela vai ter um fim. Então, quando nós estamos pensando assim, nós pensamos que nós não vamos morrer, que nós não vamos estar numa condição futura de uma partida dessa terra. Então, quer dizer que a fé, ela vai contradizer as obras da carne, porque pode ser bom, pode ser legal no momento, mas vai gerar dor, sofrimento e angústia. E eu experimentei dessa verdade. Eu já fui uma pessoa que eu, de verdade, me entreguei aos prazeres da carne em alguns períodos da minha vida, e ao final era dor, sofrimento e angústia. E ao contrário, na contramão disso, quando eu também me dediquei, me devotei a fazer as obras do Senhor em amor, eu me deparei com a fé, assim, na prática, porque a fé tem uma atitude correspondente, na fé que tem uma atitude correspondente, eu também colhi frutos de paz, de justiça, e aí o texto diz, em Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. Então, essa mesma declaração, ela vai aparecer na Bíblia por 4 vezes. E as 4 vezes ela vai afirmar que o justo vive pela fé. Então veja bem, aquilo que era abstrato, aquilo que era imaginário, aquilo que as pessoas poderiam fabular, a fé vem e nos prova por A mais B. Entenda? Ela nos prova por A mais B que quando eu exerço fé e tenho fruto, o fruto é a resposta daquele que prometeu por meio da fé. Então eu creio por meio da fé, essa intervenção divina acontece, esse poder divino acontece, e aí eu tenho fruto para estabelecer por experiências que Deus, ele é tão real, ele é tão real, ele é tão real que ele pode ser às vezes até audível. Ele pode ser até manifestado diante de tantas e tantas e tantas vezes que por meio da fé ele vem até nós. Então eu tenho essa sabedoria, essa graça que hoje me provê fé. Então o mundo não pode receber o Espírito da verdade porque eles não conseguem estabelecer fé. Eles pensam que eles devem viver de prazeres em prazeres, por quê? Porque eles não entendem que isso vai desencadear dor, sofrimento, porque esse é o fruto do pecado, esse é o fruto, né? Então, para eu que tive que caminhar durante um tempo e compreender isso, hoje eu olho para o mundo e eu tenho misericórdia do mundo, porque eu sei que enquanto a pessoa pensar que prazer, esse prazer exacerbado, esse prazer desenfreado, é uma influência do diabo, é uma influência do mal contra a fé, então quando eu exerço fé, quando eu estou vazio, que eu estou triste, amargurado, e eu estou querendo viver algo novo, eu abro mão dos prazeres e eu vou descobrir então que existe a fé. E na prática da palavra e na prática da fé, eu começo então a colher frutos de justiça, a qual me faz então viver como um justo, né? Então, nós somos salvos por meio da fé. Então, ao final dessa vida, que é finita, você vai estar habilitado com o nome escrito, né, no livro da vida.
Agora, preste atenção, queridos, que eu vou dizer, você que está assistindo essa live, quero agradecer o pastor Júlio, que promoveu essa live, quero agradecer a ministra Silvana, que são irmãos, né, que têm dado todo o apoio, todo o suporte para que essa palavra chegue até você. O que eu quero dizer é o seguinte, eu me sinto mal compreendido no sentido de que eu comunico para o mundo, ou seja, as pessoas que não têm nada relacionado com Deus, e eu vou falar para eles, olha, essa vida de dor e sofrimento que você está vivendo, ela pode ser convertida numa vida de paz, alegria, justiça, luz, clareza e toda a graça que pode ser promovida pela fé. Então eu me sinto mal comunicador quando eu chego para a pessoa, eu falo para a pessoa, eu anuncio para a pessoa que Deus não faz acepção. Por que ele não faz acepção? Porque em todas as coisas, nele subsiste. Todas as coisas por ele foi criado e todas as coisas foi feita com um contexto dele, por ele, para ele. Agora preste atenção no que eu vou falar. Por quê? Porque a fé hoje, ela está tão misturada nos contextos mundanos que existem palavras que eles pensam ser fé e não é fé. Que eles falam, oh, isso é fé e não é. Então, o que acontece? Quando você vê uma geração inteira, na maior tecnologia, com os maiores avanços, viver uma vida desordeira porque eles não acreditam nas leis que dão limites, o que eu encontro? Eu encontro crianças depressivas, eu encontro jovens suicidando, eu encontro pessoas com uma vida tão frívola e devotada a drogas e a vícios, e o que eu vejo? A influência total do pecado, do desejo da carne, dos prazeres da carne envolvido diretamente com isso. Então, quando eu olho para essas pessoas e percebo isso, eu vou lá e me sinto sendo um mau comunicador, porque eu queria dizer, como está escrito lá em 1 João, capítulo 4, verso 8, que Deus é amor. Ele não sente amor, ele é amor. E esse mesmo Deus não faz acepção. Então o cara chega para mim, eu tenho uma vida assim, assada, e eu acho que Deus não vai me aceitar. Eu acho que Deus não vai me querer. Então como que ele chega a essa conclusão de que Deus não vai aceitar, que Deus não vai querer? Porque foi pintado pelo espírito maligno no entendimento dele, um Deus que maltrata, um Deus que mata, um Deus que faz, né? Então isso é desenhado na mente deles para que eles não pudessem ver e enxergar, né? Como está escrito, o meu povo padece por falta de conhecimento. Então quando o conhecimento chega, o que é que de fato está chegando? A fé. Por quê? Porque a fé é que vai descortinar diante deles, os olhos vão se abrir para um Deus de amor, para um Deus de paz, para um Deus de justiça, para um Deus que completa o vazio que está dentro de cada ser. Hoje eu estou aqui fazendo essa live, fico grato a Deus, porque há 15 anos atrás eu estava ali num processo de conversão e eu nunca imaginava que eu estaria aqui, chegando a esse patamar. Mas prove Deus, por meio da fé, que fosse criado tantas plataformas, que fosse criada tantas estratégias, e agora eu vejo que a minha fé naquela época, uma fé inocente, uma fé pura, uma fé limpa, que estava sendo desenvolvida, hoje ela está calçada. Porque se você está vendo essa live, eu posso, por meio dessa live, dizer que essa live foi feita pela fé. Ela não foi feita baseado no que eu acho, no que eu penso. Não, se criou o iPad, o iPhone, se criou a internet, se criou as redes Wi-Fi, se criou as plataformas, se criou toda a dinâmica necessária. Então, o que eu estou fazendo aqui? Alcançando o mundo pela fé. Eu não sei quem vai assistir essa live, mas eu sei que quem assistir vai ser edificado pela fé. Percebe? Então aqui, exatamente nesse minuto, nesse segundo, a fé está sendo operosa. Então, se você tinha dúvida da fé, agora olhando para o seu celular nas suas mãos, você pode dizer a fé realmente é real, porque alguém imaginou, alguém pensou, alguém produziu, alguém fez o celular, a internet, todas as redes sociais para que nós pudéssemos estar conectados a partir de uma sabedoria e de um dom que só Deus poderia dar para o ser. E isso é promovido por quê? Porque foi dito na palavra, foi dito na Bíblia. Deus, por meio da palavra de Deus, o próprio Deus se expressando para que a gente pudesse cumprir o nosso chamado nessa terra.
Quando você vai diante da ciência, a ciência já se rendeu a esse fato. Quando você vai diante da psicologia, a psicologia já rendeu a esse fato. Ou seja, muitos que outrora não aceitavam o espírito de fé e de sabedoria, hoje eles aceitam. Por quê? Porque eles olham para a Bíblia, eles olham para o que está escrito e eles conseguem fazer um comparativo. A Bíblia diz, a terra sem forma e vazia. A ciência diz que todas as coisas foram, dentro desse contexto, feitas. E aí a terra diz que o vapor que subia todo o princípio da formação da molécula, segundo a ciência, do vapor que brotava também da terra. Então, quando você vai associando esses fatos, você vai perceber que a Bíblia ela é autêntica, ela é atualizada, ela é uma leitura tão recente, tão maravilhosa, tão gloriosa, como é que fora dito pelos profetas, que haveria de acontecer a respeito de Cristo, e isso que eles falaram, eles viram pela fé, e pela fé eles declararam, escreveram, e hoje nós sabemos que 100% do que fora dito pelos profetas se cumpriram. E como que eu posso dizer isso? Pela fé. Ou seja, aquilo que estava sendo estabelecido, cumpriu-se, foi naquele dia em Cristo Jesus. A delay de 700, 1000 anos, 2000 anos, estava se cumprindo em dias atuais, quando Cristo estava sobre a terra. E hoje, como estudioso da Bíblia, eu posso olhar para a palavra e ver que, de fato, todo o Antigo Testamento apontou para Jesus e tudo aquilo que foi dito, 100% aconteceu, para que fosse credibilizado na Bíblia? Não, para que fosse credibilizado a fé. A Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela vai trazer contextos para que nós possamos entender a fé. Mas para que a fé seja comprovada, os frutos tinham que falar. Então não adiantava eu ter um texto falando 100% de Jesus, se Jesus não cumprisse 100% os textos. Então a Bíblia falava por meio da fé, Jesus cumpriu por meio da fé, e hoje nós cremos por meio da fé. Somos salvos por meio diante da fé. Então naquele grande dia, o que me garante que eu vou ser salvo, é porque eu vivo hoje nessa fé, cumprindo os desígnios de Deus, cumprindo a vontade de Deus, não sendo faccioso, não sendo desdordeiro, quebrando os princípios da palavra. Não. Há um erro, há uma falha. Por quê? Porque eu vejo as duas leis operando. Uma no meu espírito, que é fazer ou efetuar a vontade de Deus, mas na minha carne, os desejos, os prazeres da carne. Então, variavelmente, a gente tem que estar sempre confiando que pela fé nós vamos nos manter em total santificação para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como que eu vou garantir que eu sou salvo? Pela fé. Porque se não for assim, eu posso desistir, e se eu desisto, e de fato Deus existe, vai chegar naquele grande dia e eu vou ser excluído, meu nome não estará escrito no livro da vida. Mas se de fato, porque a vida é finita, se de fato Deus existe, e ele vai cumprir tudo que ele disse, como é que isso vai me garantir ter meu nome escrito no livro da vida? Por meio da fé. Aquilo que para o mundo é loucura, para mim é convicção. Aquilo que o mundo chama de fábula, para mim é testificado a todo dia, a todo instante, a cada segundo, quando Deus se revela através dos princípios da fé estabelecidos. Então, não apenas aqueles que foram salvos e justificados devem agir pela fé, mas a própria salvação chega ao homem através da fé, oferecido gratuitamente por Cristo. A fé é recebida por aqueles que ouvem e recebem a palavra de Deus. Então veja bem, eu não consigo, dentro de uma cultura bíblica, muito escassa, muito avulsa, as pessoas não leem a palavra, então elas querem experimentar do que eu experimento, elas querem viver do que eu vivo, mas não leem a palavra, não expressam a palavra. Então o que vai acontecer? Elas vão ter, talvez, uma falha de caráter nesse sentido, porque elas não leem a palavra, não têm os resultados, então elas questionam a existência de um Deus. Mas aqui eu vou lançar um desafio, se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ainda que você não entenda toda ela, mas se você ler, e ao final de um período que você tiver lido ela, não compreender fé, preste atenção, aí nós estamos com um sério problema.
Por quê? Eu estou dizendo com todas as minhas palavras, com todas as minhas experiências, de que aquele que leu a palavra de Deus é impossível ela não receber o entendimento. Agora fica a critério de cada um escolher se quer seguir a vontade de Deus ou não. Mas compreender que a fé está atrelada na leitura, e depois de uma leitura, né, assídua da Bíblia durante um período de Gênesis e Apocalipse, a pessoa ela vai saber o que é fé. Ela pode simplesmente escolher negar a fé, mas de fato ela vai saber. Então, se ela vai saber, ela vai ter então, né, a capacidade intelectual de tomar decisões assertivas e colher dos frutos da fé. Então, como eu disse anteriormente, sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu vou agradar um Deus que eu não creio que ele existe? Como que eu vou agradar um Deus que eu creio que ele não existe? Mas se eu creio que ele existe, então ele vai me dar a lista de princípios elementares que eu vou seguir, e a partir dos princípios elementares do que eu vou seguir, eu vou então reconhecer que Deus é Deus. Ou seja, Deus, ele é improvável, ninguém prova, mas quando você experimenta dele, você tem a convicção, você tem a fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então é importante a fé por isso, para você ser salvo e para você agradar a Deus. Tudo que não é proveniente de fé é pecado. Eu vou ler com vocês um texto lá em Romanos, capítulo 14, verso 23, que diz assim: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então veja bem, a linha que dividiu aqui o pecado e fé é muito simples. Porque quando eu não resisto a uma investida da minha carne pela influência de um engano, quando eu cedo a minha carne a ser um instrumento para o pecado, eu estou indo exatamente na contramão da fé. Por quê? Porque eu estou duvidando de que existe Deus e que há uma justiça a ser cumprida. Por quê? Porque se eu cometo aquele pecado, o temor de Deus não está no meu coração. Por que o temor de Deus não está no meu coração? Porque se eu sei que há um juízo, e eu sei que há uma condenação, e eu sei as consequências do salário do pecado, por meio da fé, eu não vou fazer. E isso vai fazer com que Deus se alegra, e o temor do Senhor está no meu coração, e a partir dali eu vou fazer tudo que é coerente a Deus. Então vou tocar no assunto, nós estamos numa live, eu vou me reter a falar algumas coisas mais profundas, mas eu vou falar algo. Como, por exemplo, você que se alimenta e gosta de comer. Eu gosto de comer, eu gosto de me alimentar. Eu gosto de uma boa refeição. E é lógico que tem dias que a gente acaba diante de uma mesa farta, e a gente, às vezes, diante dessa mesa farta, nós somos levados a desejar mais do que é necessário para o corpo. Amém ou não? Se você está aí, então se compare com aquele que está diante de uma mesa farta, mas sabe porque sabe que o pouco ou aquilo que é necessário para o corpo é satisfatório. Então, quando eu chego diante dessa mesa, eu tenho ali agora uma disputa. A minha carne quer comer mais do que eu preciso, mas o meu espírito ele me conduz a dizer não para a carne. Diante de um alimento farto, de um alimento saboroso, a gente tende de tender a comer mais do que necessário, mais do que precisa. Pode provocar uma digestão, pode provocar um mal-estar, pode vir uma série de situações acontecer porque eu cedi à vontade da carne. Mas se eu como o necessário que me satisfaz, eu vou ter o meu corpo alegre, a minha mente fluindo e tudo aquilo provido do quê? Da fé. Então tem gente que vai comer porque acha ou pensa que não vai ter nunca mais uma mesa farta. E isso é pecado. Acaba cedendo à glutonaria e automaticamente, por falta de confiar que Deus vai continuar produzindo através de uma palavra que foi liberada na semente, ele vai comer mais do que precisa, porque ele tem dúvida se amanhã ele vai ter outro prato. Eu, pela fé, por outro lado, vou lá e como a quantidade que me satisfaz, sabendo que Deus vai prover o dia de amanhã. Isso é fé? Eu sei que Deus vai prover o dia de amanhã. Isso é fé? Tirando o contexto de Jesus voltar, então se eu extrapolo naquele momento de prazer para comer pensando que não vai haver amanhã, provavelmente eu estou indo contra a palavra de Deus e eu estou pecando. Então, quando eu consigo entender isso, quando eu consigo compreender isso, a minha vida ela começa então a gerar frutos de justiça.
Eu posso sempre ter uma mesa farta, porque a mesa estando farta, provê Deus para nós em amor, e isso me dá garantias que pela fé jamais vai faltar, então eu não preciso comer desacerbadamente, cedendo à vontade da carne e até criando um mal-estar, uma indigestão, ou até vindo até, como algumas pessoas acabam até, né, ficando em doenças, obesas, caindo em descrédito porque extrapolaram ao desejo da carne. Aleluia. Por quê? Porque tudo que domina o homem mata o homem. Aquilo que domina o homem só pode operar dominando o homem porque esse homem não anda em fé. Agora, o homem que anda em fé, ele rompe contra qualquer coisa. Aí não tem vício, não tem nada que possa dominar esse homem, porque ele anda embrasando sempre o escudo da fé, que ele vai apagar todas as investidas do inimigo, toda a vontade da carne. Então, se você está nessa live e tem dificuldades com certas áreas da sua vida, seja lá a sensualidade, seja lá a glutonaria, seja lá qual for, né, a sua fraqueza nesse sentido, a fé, ela te garante que você rompe contra isso. Mas como que eu vou lidar com essas falhas se de fato eu não conheço a palavra de Deus? Porque a fé vem pelo ouvir, no ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais eu ponho a Bíblia para dentro, mais problema eu ponho para fora. E aí você se torna um homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra, como está escrito lá em Timóteo. Aleluia. Então, tudo que não provém da fé é pecado. Deus é um Deus de fé. Eu queria salientar, nesse contexto de Deus ser um Deus de fé, é que toda vez que Deus manifestou o poder dele, ele aguardou no homem uma atitude de fé. Ou seja, a fé, ela tem uma atitude correspondente. Então, se a fé tem uma atitude correspondente, Deus diz assim para você: toque com o cajado no mar. Se você não tocar, não acontece. Se você está sendo chamado para ser fiel e não é fiel, não acontece. Se você está chamado para servir e não serve, não acontece. Se você é chamado dentro dessa atmosfera, né, de verdade e justiça, a ser justo e justificado, mas volta e meia se vê flertando com os prazeres da carne, isso não é fé. Você está em declínio. Você não está firmado na rocha. A rocha é Jesus, que estabelecendo através de Jesus os princípios e servindo a esses princípios, eu posso construir a minha casa sobre a rocha e ter frutos e frutos de justiça, frutos de bênção. Então, quando o texto está dizendo que Deus é um Deus de fé, ele espera que nós, por meio da fé, andemos, ainda que as circunstâncias ao meu redor diz que não. Ainda que tudo que eu vejo ou tudo que eu sinto está dizendo não. Às vezes tem uma enfermidade, às vezes tem um diagnóstico, às vezes você está manifestando todos os diagnósticos da enfermidade e tudo está dizendo não. Mas você decidiu que pela fé você é curado, não importa o quanto que a sua visão esteja vendo, não importa o quanto você está sentindo, nada disso é mais poderoso do que eu crer pela fé no milagre. Amém? Vou beber uma água. Então, introduzimos a fé, compreendemos a fé. Então, tudo que vai andar em paz, justiça, alegria, tem que estar adubado e regado com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que a fé pode? Eu vou dar uma lista aqui, queridos, baseado na Bíblia, do que a fé pode. Eu vou te dar aqui alguns pontos cruciais de um versículo a outro versículo de um texto que começa e termina dentro de a galeria da fé, aquilo que eu posso chamar de galeria da fé. Então, qual é a galeria da fé? Qual é a ideia, né, da galeria da fé? A galeria da fé está se encontrando, então, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11.
Quando eu começo a entender essa galeria, muitas coisas vão sendo expressadas e desmistificadas a partir desse princípio. Então, é fácil para todo cristão crer que para Deus nada é impossível, mas Jesus garantiu que tudo é possível para aquele que crê. E não somente para Deus. Deus ele crê, Deus opera, Deus é todo poderoso para isso. Mas a fé tem que achar razão em nós. Ou seja, a fé é crer e não duvidar. E quando isso acontece, Deus manifesta. O que ele vai manifestar? O que Deus vai manifestar? Ele vai manifestar todo o seu poderio a partir do princípio que você crê. E quando você crê, você fala. A fé fala. Então, desse modo, a fé nos permite viver o que é impossível, como está lá em Marcos 11, 23, que diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Eu gosto muito de usar o exemplo do criador do telefone. Quando Graham Bell começou a criar o telefone, muitos riram dele, muitos debocharam dele. Mas Graham Bell ele não chegou a ver o iPhone, os Motorolas, os Samsungs, esses aparelhos que nós temos, eles não chegou a ver nenhum deles. Mas se eu parar para pensar no conceito, sem Graham Bell, talvez nós não teríamos os aparelhos hoje que estão nas nossas mãos. Mas ele creu que ia acontecer. E porque ele creu, se manifestou. E eu nem estou dizendo que ele exerceu a fé do tipo de Deus. Eu estou dizendo que ele exerceu um tipo de fé que levou ele a crer de tal maneira que o telefone veio ser uma coisa real. Agora, o que eu acho mais impressionante é que você fala alô aqui no aparelho, com a sua voz, com o seu tom de voz, ela se transforma em dados, vai para outro aparelho, não importa a distância, seja no Brasil, seja no Japão, a sua voz sai nitidamente a ponto de uma pessoa reconhecer que é você que está falando. Isso não é só maravilhoso, isso é extraordinário. Então, quando eu estou te dando esse exemplo do telefone, eu quero dizer que a fé ela está exatamente operando para que as pessoas saibam que Deus é Deus, porque o próprio Deus disse que ele se comunicaria. O próprio Deus disse que ele se manifestaria a nós. Ele se manifestaria ao que cresce. Ao que cresce, que assim seria e assim é. Então hoje nós temos aí toda uma tecnologia por meio da fé. Sem essa fé não daria. Então a semente que Jesus está expressando aqui da fé, se ele disser para a montanha e crer não duvidando, essa montanha vai se atirar no mar. Hoje nós temos tecnologias, né, de mineração que pegam uma montanha aí em meses, eles cortam toda aquela montanha gigante, enorme e jogam num duto e esses vai chegar até a um navio lá no oceano. Aquilo que Cristo disse hoje acontece, é real. Eles cortam grandes quantidades de minério, jogam no mineroduto, o mineroduto conduz essa quantidade expressiva para um navio, e esse navio, agora que está no mar, vai levar para um outro lugar. Ou seja, a fé foi movida? Sim, por que a fé foi movida? Porque a montanha foi tirada daquela posição. Isso é um tipo de fé que atribui aquilo que Cristo está dizendo. Agora, você vai querer narrar a tecnologia? Você vai querer narrar a ciência que está por trás disso? Ok, não tem problema. Desde que você saiba que tudo que carrega inteligência foi projetado por um Deus maravilhoso. Isso é fé. Vamos lá, ler alguns versículos da Galeria da Fé. E aí, se você quiser ler, você vai ler Hebreus 11, do versículo 2 até o versículo 34, e eu vou só citar alguns. Por exemplo, no versículo 2, quando você lê o versículo 2, o que você tem lá? Você tem o quê? O obter um bom testemunho celestial. Quer dizer, se eu creio que Deus existe, eu creio que existe um ambiente celestial. Se eu creio que o ambiente celestial é real, eu creio que Deus se agrada nesse ambiente celestial pelo meu bom testemunho, porque o meu bom testemunho é regado em amor. 3. Entender princípios espirituais.
O versículo 3 vai fazer com que você entenda princípios espirituais. O versículo 4 vai fazer você oferecer sacrifícios de excelências a Deus. Você não vai entregar o pior, você vai entregar o melhor pela fé. Ah, mas vai para a mão daquela instituição que é rotulada igreja. Vai. E o dinheiro não vai evaporar lá. Ele vai seguir um propósito. Mas se você tem alguma dúvida, você não vai doar. E você não doando, você acaba comprometendo o crescimento e o reino de Deus. Por meio disso, eu posso afirmar que a palavra de Deus chegou até você. E se a palavra de Deus chegou até você, significa que Deus continua promovendo irmãos e irmãs para doarem e para que essas doações virem realidades. E assim nós estejamos aqui nessa live. Afinal de contas, a internet foi paga, o telefone foi pago por meio da fé. Então quer dizer que Deus promoveu recursos financeiros dentro da própria instituição igreja, e eu estou falando do templo, não de você, que é a igreja, para que houvesse então todos os recursos e essa palavra chegasse aos quatro cantos da terra. Então isso foi promovido quando? Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Jesus provou por A mais B que pela fé ele foi fiel até nos seus impostos. E aí, a palavra de Jesus chegou até nós. Precisamos entender dessa forma que Deus operou, a qual a fé daquela operação nos trouxe até o dia de hoje. Continuando, então o que acontece? O verso 5 vai dizer, pela fé, o ser transladado e vencer a morte. Então como é que eu vou vencer a morte? A partir da fé. E eu vou ser transladado, eu vou ser tirado de qualquer situação e vou estar infinitamente com Deus. E esse é o melhor lugar, né? O verso 6, agradar e se aproximar de Deus, além de por isso, receber galardões, presentes. Quando eu exerço a fé, busco a Deus, e aí não importa o quanto eu entendo ou não entendo da palavra, mas eu vou lá e continuo me esmirilando e continuo ficando, eu começo a ser presenteado por Deus e Ele se manifesta através desses presentes. O verso 7 é o ser divinamente instruído. Quando eu entro no ambiente de fé, o Espírito Santo começa a ministrar na minha vida. O 8, receber direções a respeito do futuro. A fé vai lá no futuro, prevê o problema, volta aqui e anuncia, olha, lá na frente tem um problema. Então você tem que estar preparado para esse problema. Então você anda em fé, preparado para todos os problemas. O 11, a fé nesse contexto vence a esterilidade e gera filhos. Quantas pessoas que receberam o diagnóstico dizendo que não poderiam ser pais e acabaram se tornando pais de ilustres filhos pela fé? Quantos pais que acabam gerando filhos e esses filhos não eram previstos por uma questão orgânica, porque às vezes, até olhando para a natureza, quando Abraão já era um senhor, ele indo contra a esperança, ele creu. Sendo velho, já amortizado, ele creu. Isaac é uma realidade. Isaac nasceu. E quando Isaac nasceu, o que nós aprendemos a partir desse princípio? Que Abraão se torna o pai dos da fé. Abraão agora é o pai dos da fé. Ele acaba sendo um exemplo do que é uma fé vitoriosa, uma fé sábia, uma fé gloriosa. Aleluia. O verso 20 diz que pela fé, ou seja, através de entender que você gera filhos, mesmo contra a natureza, já dizendo que você não pode ser pai, ele também dá condição de abençoar os seus herdeiros. Então Abraão, depois de ter tido Isaac, ele conseguiu abençoar, deixar a herança para os filhos. E esses filhos, dos filhos, dos filhos, de geração em geração, a qual hoje bendita é a terra por causa de Abraão. Por quê? Porque Deus deu para Abraão, pela fé, uma promessa. E pela fé, pela promessa que Deus deu a Abraão, essa promessa nos alcançou. No versículo 22, essa fé nos dá condição de profetizar e determinar o seu fim. A fé ela tem esse poder de determinar o fim de qualquer circunstância.
Ou seja, não importa se é um diagnóstico médico, não importa se é finanças, não importa se é um casamento, não importa qual é a operação que você precisa, mas pela fé você dá um fim proveitoso, ainda que tudo diz que não, ainda que as coisas se levantam, mas pela fé você pode. A fé vê o invisível. Você consegue, pela fé, trazer a existência daquilo que ainda não é. Eu citei aqui o telefone de Graham Bell, mas eu lembro de um pastor, né, que numa das suas ministrações ele disse que ele viu um carro importado na garagem dele. E ele falava com Deus: Deus, o Senhor sabe que eu sou um homem de Deus, eu não preciso de um carro importado, eu sou feliz com o meu carrinho, eu sou feliz com a minha casinha, eu sou feliz, eu vi esse carro importado, por quê? Então, a fé que ele manifestou no momento que ele viu o carro, ela se concretizou. E logo dias depois ele ganhou de uma pessoa um carro importado. E ele disse que a visão que ele tinha tido era exatamente o carro que ele viu. E ele, lógico, evidentemente, como um homem de Deus, ele vendeu o outro carro e doou para a igreja, mas preste atenção, a visão que ele teve foi porque, pela fé, ele conseguiu enxergar o carro na garagem. Ou seja, quando ele viu o carro, ele creu. Ele creu por causa da fé, porque não tinha um carro naquele lugar. Então, todos os dias ele ia lá e agradecia. Falava: Deus, obrigado por esse carro. Eu sou merecedor. O Senhor estabeleceu na cruz, então eu agradeço. Obrigado. Então, aquela humildade que ele tinha de agradecer, provando que pela fé ele tinha visto, naqueles próximos dias ele foi promovido e recebeu o carro. E esse carro é para a obra. Esse carro hoje transforma vidas. Ele leva pessoas para a igreja. Ele leva noivas para casamento, porque o carro é um carro de alto padrão, né, de excelência, e isso é maravilhoso. Então eu consigo ver o invisível. Amém? Glória a Deus. O 29 faz que a gente atravesse o mar. E eu quero dizer o mar como usando outros contextos, outras coisas. E o mar, no sentido de ser uma série de problemas e situações, a fé vai romper contra todos eles. A fé vai abrir o mar para você. A fé vai fazer você andar sobre as águas. A fé vai fazer você passar pelo fogo e não se queimar. A fé vai te colocar você em condição melhor. Não tenha dúvida disso. O 30 de Hebreus 11, da galeria, a fé vai destruir as muralhas. Quando aqueles homens marcharam pela fé, deram 7 voltas, e depois de ter dado 7 voltas, eles tocaram as trombetas, e depois de ter trocado as trombetas, aquele momento ali aconteceu o quê? As muralhas caíram. E por que caiu? Caiu pela fé. A fé fez com que as muralhas caíssem. Amém? Eu gosto de dizer que eu passei certos momentos de dificuldades na vida, que olhando aos olhos naturais era impossível vencer aquela situação. O meu filho foi 90 dias de CTI, era impossível aos olhos humanos ver aquela criança saindo do CTI. Mas eu, pela fé, unido à fé da minha esposa, a gente declarou, a gente creu, e o nosso filho foi restaurado e foi devolvido ao nosso conforto, ao nosso lar. E dentro desse convívio e desse conforto, o que aconteceu? Nós vivemos hoje o extraordinário, porque ele é um testemunho vivo, né, pela fé da glória e da graça que Deus nos proveu por meio, né, da restauração do nosso filho. Então, por isso que eu estou falando. Eu queria, né, dar um agradecimento a todos vocês que estão aí. Eu creio que vocês devem estar recebendo. E eu creio que essa palavra vai mudar a história de vocês pela fé. Entenda? Agradecer a cada um de vocês. Nesse domingo agora, irmãos, nós teremos aí, né, o culto da igreja Zoe às 19 horas, na rua Rio São Francisco, 160, bairro Novo Riacho. Se você quiser mais informações, meu telefone é 997205478. Aí você pode ligar se você quiser alguma ajuda para poder, né, estar localizando o endereço direitinho, né? E queria falar com vocês também sobre o nosso centro de treinamento. O culto amanhã, irmãos, é de Santa Ceia, viu? O centro de treinamento
nós estamos modelando, né, o centro de treinamento para que você pode e deve acessar, né, palavras que vai te colocar você em intimidade com Deus, como essa que você está sendo exposto agora. Então, o centro de treinamento é para que você possa multiplicar a sabedoria, graça, uma igreja profética e não uma igreja patética. Às vezes as pessoas querem pregar fora de contexto e você não vai fazer isso. Por quê? Porque você vai estar instruído pelo centro de treinamento para falar aquilo que o Espírito, né, quer que seja manifestado. A palavra da verdade que está em Cristo Jesus. Então, todas as terças às 19h30 e às quintas-feiras às 19h30 estaremos também ali na nave da igreja, na rua Rio São Francisco 160, bairro Novo Viagem, Contagem, para poder fazer esse estudo e treinamento. Olha, essa matéria que está sendo aplicada agora lá é a realidade da nova criação e a próxima será com a nossa queridíssima ministra Silvana, e você pode se preparar que vai ser justiça de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez agradecendo, amo vocês, estou muito feliz. Continuando aqui, queridos, antes de findar os nossos 90 minutos, eu já creio que já passou algum tempo, e eu não estou a salientar do horário, mas eles vão me passar daqui a pouquinho, para me ter uma noção de tempo ainda, do que eu tenho para falar, para a gente acelerar mais alguns pontos, mais alguns tópicos, do que é o poder da fé. Amém, irmãos? Então, o que acontece? Temos tipos de fé. Não entendi, o irmão me fez um sinal, não compreendi, anota aqui para me ver. A fé, tipos da fé. Eu quero falar e eu preciso que você pegue isso. Pegue isso que eu vou falar, porque muitas pessoas erram porque não acreditam que tem pessoas que dizem ter fé e não tem fé. O que ela pensa que é fé não é fé. E o que ela pensa que não é fé, de fato é fé. Então tem muita gente que não está na presença de Deus, mas está rompendo em fé. Mas tem muita gente que pensa estar na presença de Deus rompendo em fé, não está rompendo em fé. Aleluia. Então nós temos mais 10 minutos aí para encerrar nossa live. E eu quero falar então, fechar, né, nossa live falando dos 3 tipos de fé. Amém? Aleluia? Então a primeira fé é o seguinte, a fé natural. O que é a fé natural? É aquela que exercemos para termos convicções comuns, simples, como acreditar na existência dos átomos, do oxigênio, que a Terra é redonda e que há um piloto na cabine do avião. O que é isso, pastor? Por exemplo, você não sabe, né, lá nos 10 mil de altitude, né, você está lá voando, você não sabe se o piloto está lá pilotando, no sentido de ver, mas você crê pela fé natural que ele está lá. Assim como você vê um prédio lindo e maravilhoso, mas pela fé ele tem que ter fundamento, mesmo você não vendo essa fé natural. Assim como você crê que a Terra é redonda, e assim como você crê, mesmo que você não veja os átomos do ar aqui, mas você crê que os átomos estão aqui. Essa é a fé natural. Essa fé natural, querido, até o mais simplório dos homens, até o que não acredita em Deus, ele crê nessas verdades. Amém? Agora eu quero falar da fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é a fé do coração. É a fé que Deus repartiu a cada um dos que se tornaram filhos de Deus pelo novo nascimento. E essa é a que chamamos de fé do tipo de Deus. Deus reparte uma fé quando a pessoa recebe a Jesus. Aquela fé ali, irmãos, é extraordinária. É essa fé que move você ao seu chamado. Essa fé que move você a ter o propósito de vida. O que eu achei legal no ser humano, com fé ou sem fé, conhecendo ou não conhecendo, é que a maioria e a grande parte das pessoas não tem propósito de vida. Elas vivem por viver, trabalham por trabalhar. Elas não têm governo da sua própria vida. E acabam sendo governadas por outras pessoas. Então o que acontece? Eu preciso que você entenda isso. A fé do tipo de Deus, essa fé do tipo de Deus, desalinea a pessoa. A pessoa não está mais alienada a um sistema. Ela consegue enxergar o quanto ela está presa
o quanto ela está voluntariada ao nível, né, a ponto de falhar e às vezes até negligenciar a sua vida, né? Pondo a sua vida em risco, porque estão alienados a um sistema. Agora, a fé do tipo de Deus te tira dele. A fé do tipo de Deus te mostra o seu verdadeiro valor, aquilo para o qual você foi criado, o seu propósito. Então, peraí, se eu sei que eu tenho que sair do ponto A e chegar no ponto B, eu vou ficar zigue-zagueando para quê? A menor distância de um ponto ao outro é uma linha reta. Ou seja, a palavra de Deus nos alinha. Amém? Aleluia. Agora, a terceira modalidade da fé é o dom da fé ou fé especial. Quando é que aparece, né, no nosso entendimento, o dom da fé ou a fé especial? É quando nós conseguimos exercer uma fé tão poderosa e gloriosa que o Espírito Santo tem a liberdade de se manifestar e curar. Né? Vou dar um exemplo aqui. A fé especial é um dom espiritual ou uma manifestação do Espírito Santo em um dado momento específico visando um fim de proveito. Então veja bem, alguém diz que há uma doença, tem um grupo de pessoas, você recebe a unção do Espírito Santo para impor as mãos, aquela pessoa é curada. Aquele ato da cura ali instantâneo é a fé, e essa fé é a fé, né, especial. Então ela se manifesta, e o dom da fé se manifesta, e ali todos vão se converter, vão aceitar, porque eles vão ver, e vai ter um fim proveitoso. Não só porque aquela pessoa vai se estar curada, mas principalmente porque gerou naquelas outras pessoas a convicção da fé. Era impossível, mas foi feito. Então só pode ser fé. Amém? Aleluia. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso de número 9 ao verso de número 11, diz assim: há outro no mesmo espírito a fé, há outro no mesmo espírito dom de curar, há outro operações de milagre, há outro de profetizar, há outro de discernir de espíritos, há um a variedade de línguas e há outra a capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então a manifestação do dom do Espírito, e esse dom que se manifesta, ou seja, o dom da fé ou a fé especial, ela vai promover, sabe, poderosamente todos os que estão ali, e ela vai ter esse fim proveitoso. Ela vai ter a capacidade de fazer isso. Então, gente, olha, eu acredito que agora falta menos de 10 minutos, e eu acredito que a gente pode falar mais coisas e aprofundar mais coisas, mas só uma live é pouco. A gente precisa se relacionar. A palavra de Deus é relação. E quanto mais eu me relaciono com a palavra de Deus, mais convicção eu tenho, mais firmeza eu tenho, mais poder eu tenho de andar em fé. Então a suma de tudo que foi falado, de tudo que foi ensinado é o seguinte: se hoje eu prego, e se eu estou pregando, queridos, eu só posso dizer que foi Deus, porque de mim mesmo eu não seria capaz. Fico chateado, fico triste, quando as pessoas não conseguem se colocar no meu lugar, quando as pessoas não conseguem imaginar, né, que a vida de um ministro do Evangelho não se resume em tirar vantagens ou enganar, não, mas ver de fato que o ensino que ele está promovendo tem gerado vida, tem gerado transformação, tem gerado um caráter aprovado diante de Deus. Então, queridos, nos últimos tempos, a gente vai olhar para os cristãos e ver um caráter desaprovado, um caráter medíocre. E isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Como que eu vou chegar ao pleno conhecimento da verdade? Desfragmentando e pulverizando aquilo que Deus concentrou em amor, aquilo que Deus concentrou em dedicação. Então quer dizer que se eu me esmerilo para tantas e tantas coisas deste mundo, os prazeres virtuais, os prazeres momentâneos, os prazeres do pecado, e eu não me devoto a fazer aquilo que é esmerilar a palavra, eu jamais vou conseguir manter um caráter aprovado diante de Deus. Ei, eu quero falar com você. Presta muita atenção no que eu estou te falando.
Preste atenção. Caráter aprovado diante de Deus é leitura de palavra. E leitura de palavra é crescimento em fé. E crescimento em fé, de fato, gera frutos de justiça. Frutos que vai te colocar você na condição ideal diante de Deus. E aí as outras coisas vão correr atrás de você. Eu não estou falando de carro, casa, de dinheiro. Eu estou falando de um Deus poderoso, glorioso, que te coloca você na melhor condição. A condição de ser filho. Amém? E aqui, ó, fica a dica. Tem pessoas que estão depositando fé em coisas que são momentâneas e passageiras, em carros e em cavalos. Lá no céu, as ruas serão de ouro. Muitos chegavam para mim falando que as ruas são de ouro, como que tirando vantagem. Falando, lá nós vamos estar em uma condição tão boa. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Você sabe por que Deus mandou colocar a rua como ouro? Eu vou te falar, para que você possa entender que a coisa mais gloriosa que vai estar lá é Deus e não as coisas dessa terra. Você vai pisar nas coisas dessa terra. Porque a maior dádiva é viver eternamente com Deus. E você só consegue isso se você participar da fé.